Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, estamos começando mais uma aula remota e desta vez abrindo então o último mês de aula do primeiro semestre de 2020, que justamente ficou bagunçado assim por causa da pandemia, né? Tivemos algumas paradas no meio do caminho e não foi possível fazer com que o semestre caminhasse da maneira convencionada. Mas tudo bem, estamos aqui, espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam saudáveis, que vocês estejam superando bem esse momento e estamos fazendo todo o possível para que vocês possam aprender, apreender e conseguirem, sobretudo, aprender a ler e a escrever, para que a gente possa colaborar com essa formação acadêmica de vocês e profissional. Muito bem. Nós, antes da aula passada, que foi uma aula de revisão da atividade produtiva, de produção de leitura, nós falávamos sobre, na aula anterior à aula passada, nós falávamos sobre o domínio discursivo, sobre os gêneros textuais e os tipos textuais, e hoje, de maneira mais afunilada, vamos falar sobre um dos tipos de texto mais disseminados na linguagem, que é a descrição. Quando se fala em descrição, nós estamos falando sobre algo que é muito cotidiano, está presente em vários gêneros de texto. Por exemplo, está presente nas reportagens, nas entrevistas, está presente nos WhatsApps, nas mensagens de WhatsApp, está presente nos e-mails, está presente nas anedotas, está presente nas bulas de remédio, está presente na literatura de maneira bem abrangente, na crônica, no conto, nas epopeias, nos romances, nas novelas. Então a descrição, ela está muito difundida na linguagem e é mesmo um recurso que nós aprendemos a utilizar para expressar a nossa linguagem, para nos comunicarmos. Desde muito cedo a gente já aprende a descrever as coisas, contar como as coisas são. Então, se nós fôssemos fazer uma definição de descrição, descrição seria caracterizar as coisas, seria fazer, por meio das palavras, o retrato, o desenho de alguma coisa. Tem gente que brinca, né, que a descrição é uma fotografia com palavras. Então, é uma fotografia verbal, uma fotografia, um retrato, um desenho verbalizado. Mas para que isso aconteça, não é simples necessariamente. Embora seja muito difundida, a descrição não é muito simples. Ela exige de nós, sobretudo se eu quero alcançar o meu objetivo comunicativo, que é fazer com que o outro entenda bem o que eu descrevo, eu tenho que conseguir atingir nele o máximo possível de antenas para o mundo que nós temos. O ser humano tem 5 antenas para o mundo. É bonito isso, né? Gostaram? 5 antenas para o mundo. Quais são essas antenas? Ora, são os nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Cada sentido desse, ele é atingido em cheio pelas descrições que nós lemos ou que nós construímos. As interações que nós fazemos atingem em cheio esses sentidos. E cada um desses sentidos é capaz de criar memória. Então nós temos memória do paladar, nós temos memória do olfato, temos memória do tato, temos memória, muita memória da visão e muita memória da audição, né? Cada campo de memória criado cada campo desse criado é atingido pelo texto, num processo de reminiscência o tempo todo da busca por essa antena, por acessar essa antena para o mundo. Ora, como é que funciona isso? Se eu descrevo alguma coisa e digo assim, era uma parede chapiscada, era um muro chapiscado, aquele chapisco grosso, estava até meio azulado de tanto cimento. Qualquer pessoa que já viu esse muro e que já tocou em uma parede chapiscada, ele consegue se lembrar na hora da diferença entre uma parede chapiscada, por exemplo, e uma parede que é rebocada, ou então uma parede que só tem lá os tijolos levantados. É uma memória de tato que a pessoa tem, né? Ela consegue na hora fazer essa associação. Da mesma maneira como eu digo assim, né? Isso é mais gostoso que a cajamanga com sal. Tem gente aí que deve ter enchido a boca d'água, né? Quando eu falo cajamanga com sal, todo mundo que já chupou cajamanga com sal chega a dar uma apertada aqui assim, né? Limão com sal também, né?
a pessoa aperta aqui na hora, porque é uma memória do paladar muito forte que nós temos, esses sabores mais fortes, né? A mídia faz isso muito bem, né? Se você vê uma propaganda, por exemplo, da pizzaria, uma propaganda da lanchonete lá que vende sanduíche, tipo o McDonald's, por exemplo, você vê aquele sanduíche do McDonald's, do Burger King, você acha que aquilo é delicioso, né? Pela propaganda, você pensa que aquilo tem um sabor tremendo, porque eles lidam com um campo de visão e paladar ao mesmo tempo ali na propaganda. Então a descrição ali feita atinge em cheio, né? A pizza, o cara enfia a espátula na pizza assim, vai levantando, aí o queijo vai derretendo assim, a pessoa chega baba vendo a propaganda, né? Eu me lembro até de uma propaganda em que a propaganda tinha um copo cheio de gelo assim, todo suadinho, bem gelado o copo, e enquanto o narrador falava, um líquido esverdejado caía bem em slow motion assim, dentro do copo, o gelo batia um no outro, bem em câmera lenta mesmo, e o narrador falando, né? Eles tiraram depois essa propaganda do ar, não sei, eu não lembro nem sobre o que era a propaganda, mas eu lembro que aquilo dava uma sede tremenda na gente vendo a propaganda. Na hora atingia a sua memória do paladar, você sentia o cheiro de limão, por exemplo, uma limonada. E depois que a câmera subia, que puxava assim a imagem, aquilo que estava sendo derramado era óleo de fígado de bacalhau, que é amargo toda a vida, né? Emulsão Scott, por exemplo, né? Terrível. Mas aí, no final, eu lembro que dizia assim na propaganda, né? A televisão pode fazer qualquer coisa parecer deliciosa. E é verdade, né? A imagem é muito forte, você trabalha com a imagem, você joga com aquilo e afeta, atinge a memória, né, que a pessoa tem. Então a descrição é a fotografia por meio de palavras. Nós representamos o mundo a partir das palavras e caracterizamos esse mundo. Quanto às espécies, nós temos aí 4 tipos, pelo menos, principais de descrição, né? A gente tem as descrições de coisas animadas e inanimadas, que são as pessoas, animais, objetos. Temos descrições de interiores, de ambientes internos. Temos descrições de paisagens externas, né, paisagens abertas. E temos a descrição que é movimentada, diferente da fotografia, ela se associa mais ao cinema, que é a descrição de cena, que concatenada vai se tornando a narração, né? A descrição, quanto mais alongada ela vai ganhando, ela vai se amalgamando com a narração, né? Então são 4 tipos, né? De pessoa, de animal, de objeto, de interiores, de ambientes, né? De paisagens e de cenas. Então, a gente descreve, utiliza bastante, né? Você faz retratos bem detalhados das coisas e assim a gente vai, né? Quanto à estrutura, as descrições elas vão ganhando dinâmica, né? Você tem uma fase que é mais apresentativa, depois outra fase, essa fase que a gente chama de pormenorização, que é quanto mais você fala de um objeto, mais delimitado ele vai se tornando, até que ele se torna um só objeto, né? Você fala de algo que vai ganhando uma cara própria e ele vai se tornando ele por si só. Se você diz assim, era um homem, você está dizendo de maneira muito aberta. Agora você diz, era um homem alto, você já está excluindo os baixos e os medianos. Ainda mais se você disser assim, era alto, por volta de 1,90. Então você vai cada vez mais pormenorizando. Você diz, tinha pele clara, ou então, tinha pele parda, ou então, tinha pele escura, pele negra, né, por exemplo. Você consegue ir diminuindo o campo de visão de quem está lendo e ele vai cada vez mais entendendo o que você está descrevendo. Ele vai conseguindo adivinhar, montar ali aquilo que ele está vendo. Depois vem a parte em algumas cenas, né? Você tem a parte de dinamização, né? Que é o jogo, né? A velocidade da cena, a sucessão das fases, assim. E, por fim, a ideia da impressão, né? Que você trabalha com as memórias, com o jogo auditivo, sonoro, e aí você trabalha com a visão, com o tato, com o paladar, você vai brincando com essa coisa da impressão, né? Mas, para a gente pegar assim como exemplo, no material que eu deixo para vocês, tem uma descrição que eu gosto demais, que é uma descrição de uma cena
muito comum agora no Cerrado, inclusive nós temos visto isso nos jornais, a descrição da cena de um incêndio. Olha só que bela descrição. Descrição de cena. Começa a queima. O fogo ergueira-se e lambia, num anseio satânico, os troncos das árvores. Estas estremeciam num delicioso espasmo de dor. Toda a ramagem de base foi ardendo e as parasitas, como um rastilho de pólvora, levavam as chamas à copa. E a fumaça, aumentando, entupia as veredas e arremessava para a frente o bafo quente do fogo que lhe seguia no encalço. Muitas árvores estavam contaminadas, ardiam como tochas monstruosas e, estendendo os braços umas às outras, espalhavam por toda a parte a voragem do incêndio. O vento penetrava pelos claros abertos e esfuziava, atiçando as chamas. Pesados galhos de árvores caíam, troncos verdes que estalavam, resinas que se derretiam estrepitosas faziam a música desesperada de uma imensa e aterradora fuzilaria. Os homens olhavam-se atônitos diante do clamor geral das vítimas. Línguas de fogo viperinas procuravam atingi-los. Recuavam, fugindo à perseguição das colunas que marchavam. Pelos cimos da mata se escapavam aves espantadas, remontando as alturas num voo desesperado, pairando sobre o fumo. Uma araponga feria o ar com um grito metálico e cruciante. Os ninhos dependurados arderam e um piar choroso entrou no coro como nota suave e triste. Pelas abertas do mato corriam os animais destocados pelo furor das chamas. Alguns libertavam-se do perigo, outros caíam inertes na fornalha. Esse trecho foi tirado do livro de Eça de Queiroz. Então, assim, é belíssimo, né? O trecho descritivo. Quem já viu uma mataria pegando fogo, né? É bem isso mesmo, os animais fugindo, desesperados. Quem vê as matérias jornalísticas agora desse momento, desse período, vê isso direitinho, né? É um período muito difícil, né? De muita sequidão, e algumas pessoas, inclusive, cometem incêndios criminosos. Essa descrição ela é perfeita, é belíssima, porque ela trabalha com os sentidos nossos, né? A ideia do calor, a ideia do vento, a imagem que cria, né? Você consegue fazer a construção direitinho na sua cabeça daquilo que está sendo descrito, tá certo?